Oi pessoal, tudo bom? Então, vim aqui hoje fazer a resenha da trilogia Millennium, do Stieg Larsson, que ficou famosésima aí, né, por causa do filme. Eu tenho o box, que veio nessa caixinha aqui, super bonitinha. E essa trilogia é composta pelo Os Homens que Não Amavam as Mulheres, que foi o que virou filme. É composta pelo A Menina que Brincava com Fogo, que é o volume 2, e o volume 3 é A Rainha do Castelo de Ar. Bom, eu li essa trilogia aqui, sei lá, tava baratinho na Submarino, uma promoção boa, eu comprei. E vou falar dela hoje. Não é bem uma resenha, vai ser mais as impressões sobre o que eu achei, assim, né, da trilogia. E vamos lá. Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho do Stieg Larsson, que eu gosto sempre de pesquisar um pouquinho sobre o autor, né? O Stieg Larsson, ele era um jornalista sueco que era dono de uma revista de esquerda que denunciava sempre política, casos sociais, assim, era uma revista mais de esquerda, de denúncia contra o governo ou contra as pessoas que estavam no poder. Ele era super workaholic, assim, só pensava em trabalho e trabalhava assim 14 horas por dia, até que um dia ele decidiu virar escritor e começou a escrever de noite, de madrugada. Depois dessas 14 horas de trabalho, ele chegava em casa e escrevia. Ele era super sedentário, ele era fumante, bebia e comia só porcaria. Então, um belo dia, ele foi subir as escadas do jornal, de sua revista, e ele morreu. Teve um ataque cardíaco e morreu. Deve ter sido por complicações dessa vida desregrada que ele tinha, né? Vou tirar aqui o dedo. Dessa vida desregrada que ele tinha. Pois bem, mas antes de morrer, ele escreveu o volume 1 e o volume 2 da trilogia Millennium, e o rascunho o terceiro livro já estava rascunhado bem no final. E uma coisa interessante é que essa trilogia não era para ser uma trilogia, ele seria uma coleção de 10 livros, só que ele só conseguiu escrever 2 cheios e o rascunho do terceiro. E muita gente fala que só foi sucesso porque ele morreu e tal, nananana. Eu concordo um pouco, discordo médio, e vocês vão saber por quê. Começando pelos Homens que Não Amavam as Mulheres, volume 1, conta a história de um escritor, jornalista também, chamado Mikael Blomkvist. Olha, outra coisa, os nomes são todos suecos, todos dificílimos, nomes de rua, nome de bairro, nome de pessoa. Então, se eu falar alguma coisa errada aqui, relevem, porque eu realmente não sei falar sueco ainda. Mas assim, são todos difíceis, então assim, eu vou falar do jeito que eu li, então não sei se eu vou estar falando certo. Então, o livro, o personagem principal do livro, aparentemente, é o Mikael Blomkvist, acho que é isso, que ele é um jornalista, e o livro começa dele enfrentando um processo judicial, porque ele fez um artigo para a revista dele, publicou uma matéria que depois provou-se que era calúnia, difamação, era pura mentira e tal, nananana. Só que antes disso, o livro tem um prólogo bem interessante, e esse prólogo acaba do nada e já começa a história do Mikael enfrentando esse processo e tal, e a revista dele, que é a revista Millennium, tá decadente, tal, enfrentando dificuldades financeiras e principalmente por causa desse escândalo que ele está sendo processado, essas coisas assim. Um belo dia, o Mikael, ele recebe um telefonema de uma pessoa querendo contratar os serviços dele. E ele vai até uma cidade assim, vizinha. Lá ele conhece um senhor industrial rico que quer contratar o Mikael para fazer uma biografia sobre a vida dele, sobre a família dele. E, além disso, esse senhor, o senhor Wenger, ele pede para o Mikael
como ele já vai investigar a família para fazer uma biografia, ele pede também para que investigue o sumiço da sobrinha dele, Harriet Wenger, que sumiu há, sei lá, 30 anos atrás, e do nada não recebe notícia, não recebe nada. Beleza, no início ele não aceita, mas depois ele aceita, porque o senhor Wenger, ele fala, olha, se você fizer minha biografia, se você investigar o caso da minha sobrinha, eu vou te dar, cara, uma bomba na sua mão que vai fazer esse seu processo aí que você está enfrentando, vai ser revertido e você vai sair por cima, você vai provar que não foi mentira nenhuma o que você escreveu no jornal. Eu tenho provas contra esse cara que você falou, contra essa pessoa que está te processando. Aí ele, né, tomado por essa vontade de provar a verdade, aceitou o caso. E para ajudá-lo, história vai, história vem, para ajudá-lo, vai uma menina chamada Lisbeth Salander, eu não sei como é que fala, e bem peculiar, uma garota de aproximadamente 20 e poucos anos, 25, 26 anos, e ela é uma investigadora, é uma hacker, e são colocados os dois para trabalhar juntos. Bom, só que o livro começa bem, começa assim, entendeu? Só que depois vem assim um período sombrio, um buraco negro do livro, que são aproximadamente 200 páginas de embromation, que eu fiquei com vontade de morrer, fiquei super arrependida de ter comprado a trilogia completa. Falei, cara, não vou aguentar ler esse livro todo, porque não tô aguentando. Então ele se perde muito, não é que ele se perde, gente, ele ficou assim, muito tempo descrevendo pessoas, descrevendo o caso que ele estava envolvido no processo, porque detalhes assim econômicos e financeiros da Suécia na época, detalhes assim de famílias inteiras, e foi muito arrastado. Eu confesso pra vocês que eu pensei, não pensei em abandonar, mas eu assim, fiquei com muita preguiça de ler, Então eu acho que foram assim 200 páginas que poderiam ser excluídas do livro, que não fariam falta nenhuma, tá? São só informações assim para encher, e realmente cansa porque é bem arrastado, ele volta muito assim nas coisas, e eu cansei de verdade, eu pensei realmente em pular. Bom, passado esse sufoco dessas 200 páginas, o livro tem ao todo 500 e alguma coisa, 515 páginas mais ou menos, só que 200 páginas pra mim foram inúteis, só serviu pra encher linguiça, de verdade. Passadas essas 200 páginas, o livro volta para uma investigação mesmo do próprio do Michael na família, com a ajuda da Lisbeth, e eles se envolvem assim na história, se envolvem na trama, e acontecem outras coisas, e que para muita gente foi assim uma revelação bombástica. Para mim não foi, infelizmente, porque desde o prólogo eu já saquei mais ou menos o que podia ter acontecido. E eu não sei, assim, eu gosto muito de livros de suspense, muito de livros assim de crimes. O que pra muita gente foi assim uma revelação, pra mim não foi, e eu fiquei um pouco decepcionada por causa disso. E o livro basicamente termina, ainda faltando praticamente 50 páginas para terminar, o mistério já é desvendado, e depois é só mais um pouquinho de encheção de linguiça, e mais pro final tem uma parte legal ali com a Lisbeth que eu gostei, mas fica nisso. Ele não me surpreendeu, esse livro, como teve muita gente, levou um impacto grande com esse livro, falou que foi o melhor livro da vida e tal. Não, pra mim não. Eu achei um livro arrastado, achei algumas partes legais, e a revelação total do livro, assim, pra mim não foi tão reveladora assim. Então, esse livro pra mim foi decepção, sinceramente. Não tô depreciando nada, mas pra mim, Isa, esse livro me decepcionou bastante. Bom, passando pro segundo volume, eu li os 3 volumes na sequência.
passando pro segundo volume, que foi A Menina que Brincava com Fogo. Esse sim foi um livro que me envolveu. Esse aqui já foi bem mais legal, foi bem mais envolvente a história. Ela já vem quente, assim, do início até o fim. Eu gostei desse aqui, eu gostei, tá? Mas como não dá pra ler só esse, tem que ler o primeiro, então, né? Bom, A Menina que Brincava com Fogo, o foco dela já é bem na Lisbeth, que a gente passa a conhecer a Lisbeth um pouquinho mais, né? O foco, a protagonista é ela, assim, aqui nesse livro. E eu gostei bastante desse aqui. Quando o Mikael está prestes a publicar um livro, uma matéria sobre o tráfico de mulheres lá na Suécia, com a ajuda de 2 amigos jornalistas, esses 2 amigos eles são assassinados. E por um acaso assim do destino, a Lisbeth ela é acusada desse assassinato. Então ela passa o livro inteiro fugindo e tentando provar a inocência. A Lisbeth, eu não disse, né? Mas ela é uma figura assim totalmente diferente. Ela tinha uma personalidade muito forte. Ela tinha um estilo meio neopunk, assim, cabelo diferente, maquiagem diferente, roupa preta. Ela era bem magrinha, ela era bem calada, ela não se relacionava com ninguém. Então, esse livro aqui mostra bem, o foco é bem na Lisbeth. E ela é acusada desse crime e a opinião pública fica toda contra ela, porque começam a vasculhar o passado dela e ver que ela é uma menina totalmente atípica, ver que tem um passado de violência, ver que ela já foi internada, ficou internada há anos num sanatório. Então a opinião pública vai toda contra ela e ela passa o livro inteiro fugindo. E o Mikael, que virou muito amigo dela no primeiro livro, não acredita que ela tenha cometido esses assassinatos e também passa o livro inteiro ajudando a provar a inocência da Lisbeth. Pois bem, gostei mais desse livro. O que eu posso dizer dele sem ser spoiler? Ele não é só isso, claro, ele tem uma dinâmica melhor. Só que o que aconteceu com esse livro aqui, que fez ele perder a graça pra mim? Quando eu terminei de ler o primeiro livro, eu fui ver o filme. Fui ver o filme e o filme falou uma coisa que não fala no primeiro livro. Que assim, acabou com toda a graça pra mim do segundo livro. Ele fala uma coisa, não sei se quem assistiu o filme, não sei se vocês perceberam, e quem leu o livro. Ele faz uma revelação assim, essencial pra você descobrir fatos primordiais aqui do segundo livro. Então, cara, eu odiei, eu fiquei com tanta raiva quando eu vi o filme, porque eu já estava lendo esse livro aqui, quando eu vi o filme. Aí ele fez essa revelação, eu falei, cara, eu não acredito. Aí eu meio que saquei na hora, assim, o segundo livro e não acreditei no que estava acontecendo. Falei, não, tá, mas eu vou continuar a ler assim mesmo. E realmente o que ele revelou me ajudou a matar a charada desse livro aqui e acabou sendo também... Fiquei chateada, mas mesmo assim continuei gostando da história. Tem umas passagens super boas nesse livro, mais personagens e... Mais personagens não, são muitos personagens, vocês não têm noção. Eu me perdi um pouco no primeiro livro, pro segundo livro eu já fui mais esperta. Olha isso aqui, tá vendo? Isso tudo aqui que tá aqui são personagens desse livro. E como os nomes são muito difíceis, eu demoro pra lembrar. Então eu anotei aqui, personagem, o que cada um fazia. Aí quando aparecia alguém, eu vinha aqui, olhava, aí eu continuava. Mas assim, esse livro, a história é super boa. Só que ele me irritou também um pouco, que eu acho que nesse livro aqui foi onde foram cometidos assim os maiores erros de tradução desse livro. Eu não sei como é que foi a tradução, o livro era sueco, não sei se foi... Teve gente que fala que foi traduzido do francês para o inglês, depois para o português, não sei. Só sei que tem erros crassos aqui de tradução, coisas assim, frases que ficam realmente sem sentido. E também expressões que se repetem o tempo inteiro. Por exemplo, franzir o senho. O que é franzir o senho? Eu acho que é isso, né?
isso aqui, ficar preocupado, demonstrou preocupação, franziu a testa. Então, cara, eu acho que assim, acho que todo mundo na Suécia tem isso aqui cheio de ruga, não é possível, porque eles franzem o senho o tempo inteiro. Franze o senho. Lisbeth franziu o senho. Mikael franziu o tempo todo. Teve uma página que na mesma página teve 3. Ela franziu o senho. Então, gente, assim, aí quando não era franziu o senho, era franziu vagarosamente o senho, franziu desesperadamente o senho. Então, gente, olha, eu fiquei irritada. Isso começou a me irritar um pouco. Várias figuras de linguagem assim repetidas, e muito mesmo. Outra coisa que me irritou nesse segundo livro foi a falta de adequação das expressões com os personagens. Por exemplo, tava se falando de uma detetive super séria, falando do assassinato, tinha acabado de descobrir os corpos. Aí ela vai e fala, na dica de nada. Gente, o delegado lá, o investigador, vai lá e fala, o que você achou aí na cena do crime? Na dica de nada. Ah, gente, fala sério, pô. Outra coisa, outro exemplo. Lisbeth é uma pessoa super séria, bem introspectiva. Poucas vezes ela sorri, ela não tem momentos de descontração assim no livro. Então, perguntaram pra ela tava falando na internet lá com o Mikael, aí ela recebe uma mensagem dele, aí ela olha a mensagem, ai, danado do Mikael. Gente, nada a ver com ela, nada a ver. Então, são muitas expressões que você vê que a pessoa, que o personagem, pelo perfil dele, nunca falaria aquilo, principalmente naquele momento. Então, isso me irritou bastante. Eu tenho certeza que isso foi erro de tradução. Mas, assim, não tirou o brilho da história do segundo livro, não. Isso aqui é muito legal esse livro. Ah, sim, e o final desse livro é bacana e ele termina assim do nada, no final do nada. O terceiro livro, A Rainha do Castelo de Ar, começa exatamente de onde o segundo livro terminou, e ele passa também o livro inteiro tentando provar a inocência da Lisbeth nos assassinatos. Então esses dois livros aqui, eles se completam, é como se fosse um volume só. O primeiro livro é mais independente a história. Então, todos tentando ajudar, aí entra a figura de uma advogada que vai defender a Lisbeth, e ele termina daquele jeito, né? Pois bem, sem spoiler nenhum, o que eu posso dizer da Rainha do Castelo de Ar? É exatamente isso que eu já disse, que é o livro inteiro eles tentando provar a inocência da Lisbeth para ela não ficar presa, para ela não voltar para o sanatório. E aí envolve, aqui a gente tem revelações assim, envolvem teorias de conspiração, envolvem polícia secreta, envolvem espiões russos. Então assim, é um livro bem rico também. O que me irritou nesse livro, nesse terceiro volume, foi que ele voltou muito às histórias. Cada vez que aparecia um personagem novo, o autor, ele contava toda a história, cara, toda a história da Lisbeth. Ele contava tudo em detalhes. Então isso assim, teve trechos assim que levou até 4 páginas descrevendo uma história que a gente já sabia. E isso não foi uma vez só não, foram várias vezes. Então isso me deixou de saco cheio também, toda hora voltava na mesma história que a gente estava cansado de saber. Então assim, parecia que ele estava tentando contar a história para quem não tinha lido os outros 2 volumes, entendeu? Mas assim, eu acho que é impossível você chegar no terceiro volume sem ler os anteriores, porque você vai boiar total, então você tem que ler os outros 2 livros. E ele ficava voltando muito nas histórias, explicando detalhes lá do primeiro livro, lá do segundo livro, então isso também não gostei. E assim, o mistério, o livro acaba, desvendado assim, também faltando mais de 100 páginas, você já sabe, porque é um julgamento, o trecho alto o ponto alto desse volume aqui é o julgamento da Lisbeth, e a gente sabe toda a estratégia já da defesa, sabe toda a estratégia da acusação, então acaba também ficando um pouco cansativo, porque você já sabe o que vai acontecer, não vai ter mais nada de novo, e mesmo assim ele continua explicando, continua falando, e me cansou um pouquinho, sim.
Assim como no primeiro livro, a história termina antes, umas 100, 80 páginas antes do final do livro. E o final é um pouquinho bobo, eu achei, mas bom também, tá? Não é assim... Mas eu achei bobo porque eu percebi, assim, que com certeza a história continuaria nos outros volumes, é lógico, porque ficam alguns fios soltos, aparecem alguns personagens que eu tenho certeza que iriam aparecer nos próximos livros, mas infelizmente o Stieg Larsson, ele morreu e não conseguiu dar andamento à sua obra. Bom, no geral, trilogia completa, no geral eu gostei, tá? Eu não gostei dos livros assim individualmente, mas no geral eu gostei. Não amei, como muita gente amou, falando que foi assim, o melhor livro do gênero que ela já leu. Eu não amei. Gostei só, tá? Mas eu gostei muito dos personagens, gostei muito do Mikael, que era um jornalista bem pegador, irresistível, mas também muito correto. Gostei muito da Lisbeth Salander, que é assim, uma personagem bem atípica. Ela passa a ser assim uma anti-heroína, porque então tem os personagens bacanas, são bem construídos, tá? Mas os vícios de linguagem me chatearam, a tradução me chateou, essa coisa prolixa de ficar voltando na história, voltando no tempo, o tempo todo me cansou. Essa coisa de encher linguiça também me cansou. E eu não sei, não me matem, não me escorrassem. Eu sei que tem muita gente que amou a trilogia, que gostou bastante. Foi essa minha resenha da trilogia Millennium. Como eu já disse, não me matem, não me escorrassem. É a minha opinião, tá? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigadão por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera!